Bom dia, me chamo Anderson Santos Jesus e estarei apresentando um trabalho intitulado Influência do tipo de cimento Portland da idade do concreto na resistência à penetração de cloretos, método ASTM C1202. O concreto armado, ele por muito tempo, ele foi tido como um compósito de durabilidade ilimitada, porém o uso generalizado desse material tem mostrado manifestações patológicas precoces que, segundo Ribeiro, estão associados diretamente com a corrosão das armaduras de concreto por fenômenos tanto de carbonatação como por ataque de íons cloretos, sendo que o fenômeno de carbonatação ele é mais atuante em regiões industriais, centros urbanos, e isso devido à maior presença de gás carbônico, enquanto o ataque por íons cloretos é mais intenso em regiões marinhas, respingos de maré, cidades litorâneas, enfim, na qual a atuação desses ele gera uma corrosão localizada por meio de pits, enquanto o efeito da carbonatação ele é uma corrosão mais generalizada. Segundo a professora Josiane Dotto, 2012, o ataque por íons cloretos geram aí um custo e um impacto financeiro muito significativo. Isso a um custo de aproximadamente 800 milhões de reais por ano para recuperação ou reabilitação de estruturas feitas com concreto armado que sofreram corrosão por penetração de cloretos. Esses cloretos eles podem atuar no concreto tanto quimicamente ligado, que é quando eles interagem com C3A, que é o aluminato tricálcico, para a formação de cloroaluminato, também conhecido como sal de Friedrich. Podem encontrar dissolvido na superfície de agregados graúdos ou livres na pasta cimentícia. O tipo de a forma como ele apresenta maior risco para o ataque de íons cloretos para gerar carbonatação, corrosão, é quando ele se encontra de forma livre. Isso porque ele vai baixar o pH do concreto, que vai despassivar a camada passivadora do concreto e atuar como um catalisador, acelerando o processo corrosivo. Com isso, várias pesquisas elas têm estudado esse efeito, essa resistência à penetração de cloreto dos concretos, e nessa pesquisa serão utilizados 8 tipos de cimento para fazer o estudo do efeito desse tipo de cimento, bem como da idade e da porosidade na resistência à penetração de cloretos. Com isso, o objetivo dessa pesquisa é estudar a influência do tipo de cimento Portland e da idade do concreto na resistência à penetração de cloretos em concretos de classe C40, que foram, no caso, concretos produzidos para resistência à compressão axial de 40 MPa, e com diferentes tipos de cimento. Na metodologia, para a determinação da resistência à penetração de cloretos, ou seja, classificar quanto ao risco de penetrabilidade, foram utilizados o ensaio de migração iônica de cloretos, por meio do método ASTM C1202 de 2019, na qual um corpo de prova de 10 por 20, um corpo de prova cilíndrico, são cortados em 4 fatias e as fatias centrais elas são consideradas apropriadas para ensaio, são levadas em um aparato de PVC e submetidos em contato a parte inferior com a solução catódica com 3% de cloreto de sódio e na parte superior submetido em contato com a solução anódica de 0,3 normal de hidróxido de sódio. Esse aparato ele é levado a uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação vai inserir uma DDP, uma diferença de potencial de 60 volts, durante um período de 6 horas, que vai forçar a passagem do cloreto da parte inferior, que é a solução catódica, para a parte superior, atravessando esse concreto. As leituras das correntes que passam por esse concreto, elas devem ser verificadas a cada 30 minutos, considerando do tempo 0 ao tempo 360 minutos, que equivale a 6 horas. Com isso, a gente pode aí determinar
qual a carga total passante e classificar esse concreto quanto ao risco de penetração de íons cloretos. Por meio dessa tabela ao lado, como vocês podem ver aqui, na qual, se ele for superior que 4.000, ele é considerado como alto risco de penetrabilidade, entre 2.000 e 4.000 como moderado, entre 1.000 a 2.000 como baixo, de 100 a 1.000 muito baixo e inferior a 100 com risco de penetrabilidade tido como desprezível. Quanto ao ensaio de absorção de água em índice de vazio e massa específica, o corpo de prova ele é levado à estufa por um período de 72 horas a 105 graus Celsius. São saturados também por um período de 72 horas e fervido com volume de água constante por um período de 5 horas para encontrar o valor de massa seca, massa imersa em água e massa saturada e determinar assim a absorção de água, índice de vazio e massa específica seca, real e saturada por meio dessas formas. Como foi mencionado anteriormente, a gente vai estudar esse concreto, a resistência à penetração em cloretos em idades diferentes, de 28 dias e de 196 dias. Também vai verificar qual é essa porosidade em termos de resultados de absorção de água e índice de vazios. Quanto ao ensaio aí de carga passante total aos 28 dias, a gente percebe que dois concretos foram classificados com alto risco de penetrabilidade, que foram os concretos produzidos com cimento CP2F e CP2FRS. E 3 concretos eles foram classificados com penetrabilidade de íons cloretos tido como muito baixa, que foram os concretos produzidos com CP3RS, CP4 e CP4RS. 2 concretos foram classificados como moderado, que foi o CP2E e o CP2E32RS, e um concreto com penetrabilidade de íons cloretos tido como baixa, que foi o CP2E32. Reparem que o que é que tem em comum nos concretos que foram produzidos, que tiveram alta penetrabilidade? Ambos eles possuem e foram produzidos com cimentos que contêm majoritariamente filler. Enquanto os concretos que tiveram resultados de penetrabilidade muito baixa têm como característica que os 3 eles foram produzidos com cimentos que contêm altos teores de pozolana, que é o caso do CP4 e CP4RS, ou escória, que é o CP332RS, sendo que a escória é um material cimentante pozolânico. Aos 196 dias, repare que as classificações não mudaram, porém tiveram quedas nos valores de penetrabilidade de íons cloretos, em termos de carga passante. Por exemplo, o CP2F32RS, ele aos 196 dias teve uma carga passante de 4.401,42 coulombs, enquanto aos 28 dias eles tiveram valores de 4.700 e pouco, né? Ou seja, quedas. Tiveram reduções desses valores com as idades. As mesmas coisas foram para os outros concretos. O CP432 ele estava em 200 e pouco, caiu para 152,55. O CP332RS estava em 200 e pouco, caiu para 221,91. Quanto aos resultados de absorção de água e índice de vazios, que dão indícios da porosidade, aos 28 dias eles tiveram valores aí de absorção de água variando de 3,34 a 5,23, enquanto o índice de vazio de 7,54 a 11,73%. E os valores de absorção de água aos 196 dias tiveram quedas, assim como também os índices de vazios. Reparem que tanto a absorção de água como o índice de vazios, nas duas idades, os maiores valores foram para os concretos produzidos com CP2F, 32RS e CP2F. Ou seja, justamente o que tiveram os maiores valores de penetração de cloretos, enquanto os que tiveram os menores valores de penetração de cloretos também apresentaram os menores valores de absorção de água e índice de vazios. Ou seja, a porosidade ela é uma variável que influencia diretamente nessa penetração, já que a permeabilidade, que é a interconexão dos poros do concreto, eles facilitam
né, esse processo de migração iônica de cloretos. Quanto às conclusões, a gente obtivemos aí que as cargas passantes foram maiores para os valores para os concretos com filler, e concretos com alto teor de escória e pozzolano tiveram menores cargas passantes, o que consequentemente resultou em menores valores de penetrabilidade de cloretos. Quanto à absorção de água em índice de vazios, os concretos que tiveram os menores valores de absorção de água em índice de vazios foram o CP4, 32 e CP3, 32RS, foram justamente os que tiveram os menores valores de cargas passantes e, consequentemente, melhor desempenho na resistência à penetração de cloreto. Enquanto os concretos que tiveram maior percentual de filler, eles tiveram maiores percentuais de absorção de água em índice de vazios. Quanto à idade do concreto, ficou claro aí que o concreto ele tiveram melhores desempenhos na idade de 196 dias, porém não teve uma diferença significativa para ocasionar uma mudança de classificação no risco de penetrabilidade de cloretos nas duas idades. Aí estão algumas referências que foram utilizadas na produção desse trabalho. O ASTM, né, que é a norma C1202, que foi o método que foi empregado. Algumas referências como Helene, Neville, né, e Bracon. E eu agradeço. Muito obrigado e tenham todos um excelente dia. Olá pessoal, meu nome é Wislam e eu sou aluno da pós-graduação em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho intitulado Medidas Experimentais para Avaliação do Coeficiente de Atenuação Linear do Alumínio Comercialmente Puro, solidificado unidirecionalmente. Bom, o trabalho está estruturado da seguinte maneira e dando sequência na contextualização, o alumínio é um metal encontrado em abundância na natureza. Por ser um metal abundante, ele tem um baixo custo e uma ampla aplicabilidade, podendo ser encontrado em diversos segmentos das indústrias, tais como construção civil, automobilística, elétrica, bens de consumo, e tudo isso também, claro, graças às suas excelentes propriedades físico-químicas, e dentre elas podemos destacar o baixo peso específico e ponto de fusão, elevada condutividade elétrica e térmica, alta resistência à corrosão e ductibilidade. Bom, a radioesterilização nada mais é do que um processo que consiste em submeter um produto ou uma embalagem a um feixe de elétrons ou a radiação gama, cujo objetivo é eliminar totalmente os micro-organismos presentes nesses materiais. Bom, a radioesterilização, comparado com os métodos convencionais de esterilização, ela possui uma ampla vantagem, e dentre elas podemos estar destacando a quebra direta das moléculas de DNA desses micro-organismos, permite uma esterilização em ambiente completamente selado. A única variável que se controla é o tempo em que esse material vai ser exposto e, devido à penetração da radiação, no caso da radiação gama, assegura a esterilização do volume como todo, independente da forma. Bom, a radioesterilização é um segmento que está crescendo substancialmente, podemos encontrar com maior frequência nas indústrias de embalagem e farmacêutica, onde a gente consegue perceber claramente que o alumínio ele está empregado. E a fusão, consequentemente, a solidificação são etapas importantes na obtenção dos mais variados tipos de produto, e que muitas das vezes essas duas etapas apenas já determinam a qualidade do produto final. A radiação ela tem a sua intensidade diminuída em função das interações que ocorrem com o material que absorve. Logo, o coeficiente de atenuação linear de um determinado material é um fator importante de ser estudado, pois o mesmo nos permite avaliar o quão o material tem a capacidade de atenuar ou absorver um determinado feixe. Portanto, o objetivo do presente trabalho é avaliar a influência da solidificação direcional no coeficiente de atenuação linear do alumínio comercialmente puro. Bom, para a realização desse trabalho, o primeiro passo foi realizar a solidificação direcional. É um método que consiste em vazar o metal líquido no molde de aço inox
e a solidificação ela ocorre no sentido contrário da gravidade por meio desse sistema de arrefecimento. Durante o processo de solidificação direcional, o monitoramento e registro da temperatura é realizado por meio de 8 termopares distribuídos em diferentes posições, acoplado a um sistema de aquisição de dados que nos permite acompanhar a evolução da temperatura ao longo do tempo. Com isso, a gente gera um perfil térmico e assim extrai as variáveis térmicas envolvidas no processo de solidificação. Após o tarugo ter sido solidificado com auxílio de uma serra-fita e com uma serra de precisão, é feito os cortes com o objetivo de estar separando essas amostras para análise. Com a serra-fita é feito o corte longitudinal para poder estar avaliando a macroestrutura e com a serra de precisão é feito os cortes transversais referente a cada posição que o termopar ocupa. Separado essas amostras é feito o embutimento e submetido essas amostras ao ensaio metalográfico, que consiste no lixamento, polimento e ataque químico para revelar a microestrutura. No campo da microestrutura, nós utilizamos o microscópio óptico, a qual, por meio desse microscópio óptico e sua escala devidamente calibrada com o software computacional NIST Elementos, foi feita a caracterização, a quantificação da microestrutura, que foi os espaçamentos celulares, que, por sua vez, a técnica empregada foi a medida as distâncias dos centros geométricos das células, formando assim uma triangulação. Para cada amostra foram medidas aproximadamente 50 medições com o objetivo de diminuir o desvio padrão e melhorar a precisão das medidas. Dando sequência, para a avaliação da porosidade, utilizou-se o microtomógrafo, a qual aplicou-se a técnica FAST Scan, onde cada projeção foi obtida através da média aritmética de 5 imagens para melhorar a questão da razão sinal-ruído. É importante destacar que para cada amostra, aproximadamente totalizou 1.500 imagens e se manteve fixo o tamanho de voxel, de tensão e de corrente para todos eles, para todas as amostras. Na sequência, para o coeficiente de atenuação linear, foi montado um aparato, a qual utilizou-se uma fonte de ameriço 241, colocado coaxialmente com um colimador de chumbo com uma espessura de 1 milímetro, e na sequência, que pegando todo esse feixe de espectro, é um detector de tolureto de cádmio acoplado a um sistema de aquisição de dados. Bom, resultados. Os primeiros resultados foi o seguinte: pegou o material e submeteu à técnica de espectrometria de massa com o objetivo de avaliar se a composição química do material foi diferente da composição química do esperado. Com base nesse resultado, foi possível verificar que houve sim pequenas variações e que essas variações elas estão dentro das tolerâncias especificadas pelo fabricante quando ele forneceu o tarugo desse material. E também que podemos concluir que essas impurezas podem estar associadas ao próprio processo de fabricação do tarugo adquirido. Com o objetivo de avaliar se esse percentual de massa, essas diferenças, têm um impacto significativo na temperatura de fusão, foi feito um resfriamento lento e mapeado esse perfil com o objetivo de detectar esse valor. Assim, encontramos um ponto de fusão experimental de 659 e um ponto de fusão esse muito próximo da teórico, que é 660 graus Celsius. Então, podemos perceber que essas variações não teve um impacto tão significativo. A partir desses dados aqui, a gente consegue perceber que o metal ele foi vazado a uma temperatura acima do ponto de fusão e, ao atingir a temperatura de 750 graus Celsius, houve uma queda abrupta da temperatura para todas as posições. Isso significa que esse foi o momento exato em que o sistema de arrefecimento da bomba ele foi acionado. Para complementar esse resultado, foi montado aqui o tempo de passagem da isoterma líquidos, que determina o tempo em que cada termopar atingiu a temperatura de fusão. E com isso a gente consegue perceber que nas posições mais próximas da base, o tempo de passagem da isoterma líquidos foi relativamente menor do que nas posições mais afastadas. Isso tudo graças à proximidade dos termopares localizados na base com a interface do metal molde aqui. E com isso também provocou essas inclinações diferentes. Bom, a partir desses dois gráficos é possível extrair as variáveis térmicas. No caso, velocidade de solidificação, taxa de resfriamento e gradiente térmico.
podemos observar que o comportamento dos três gráficos eles são bem similares, aonde todos eles têm uma tendência de caimento gradativo ao longo das posições. Isso tudo ocorre devido ao aumento da resistência da camada solidificada, pois à medida que a solidificação vai ocorrendo, essa resistência ela vai aumentando e os mecanismos de transmissão de calor eles vão diminuindo ao longo do tempo. Bom, dando sequência com relação à caracterização da macro e microestrutura, a gente consegue perceber que a macro apresenta grãos colunares, predominantemente, e na microestrutura, grãos celulares. Podemos perceber com relação à caracterização microestrutural e à porosidade, é que os poros de formação gasosas eles são mais predominantes nas posições mais próximas da base do que nas posições mais afastadas. E nas posições mais afastadas, essa morfologia muda, onde apresenta bastante poros de contração e até mesmo ambos. Outra característica importante aqui, os espaçamentos celulares, eles vão aumentando ao longo das posições, isso devido à taxa de resfriamento, pois uma taxa de resfriamento maior, que é justamente o que a gente encontrou na base, você tem uma estrutura muito mais refinada do que uma taxa de resfriamento menor, que foi localizada nas posições mais afastadas, você tem uma estrutura bem mais grosseira. Com relação ao coeficiente de atenuação linear, é possível destacar que o feixe ele modifica ao longo das posições, que nas posições mais afastadas tem uma capacidade de atenuar mais o feixe de radiação do que nas posições mais próximas da base. E isso, consequentemente, faz com que o coeficiente de atenuação reduza ao longo dessas posições. Podemos atrelar esse resultado à porosidade, aonde a gente consegue perceber que nas regiões mais afastadas, onde a porosidade é maior, possuem um coeficiente de atenuação menor do que as regiões mais próximas da base. Com isso, a gente consegue concluir que a solidificação direcional, bem como as variáveis térmicas envolvidas no processo, teve um impacto significativo na formação macro e microestrutural. O coeficiente de atenuação linear diminuiu ao longo das posições devido ao aumento da porosidade ocasionado pela redução gradativa das variáveis térmicas envolvidas durante o experimento, e que as variações morfológicas dos poros são comuns, pois na base você tem a maior dissolução do gás hidrogênio, enquanto nas partes mais afastadas vencia os poros mais de contração devido à mudança de volume e falha de alimentação interdendrítica. Essas foram as nossas referências e desde já muito obrigado. Bom dia, sou Bruna Bernardes e irei apresentar o trabalho intitulado Síntese e Caracterização de Catalisadores tipo MCM41, modificado com alumínio, sob a autoria de Fernando Rangel, Miriam Tokumoto, Rosenira Serpa e eu, Bruna Bernardes. Tem sido crescente o interesse pelo desenvolvimento de silicatos, principalmente os silicatos mesoporosos tipo MCM41, pela sua facilidade de obtenção e ampla gama de aplicações devido a características como elevada área superficial, elevada capacidade de troca iônica, o que permite funcionalizar a superfície desses materiais para aplicações específicas. Esse grande interesse da comunidade acadêmica pelo desenvolvimento de materiais à base de MCM41 é notório ao observar o número de publicações depositadas com o tema ao longo dos anos, e esse número só cresce até o presente momento. No entanto, para aplicação como catalisador, esses materiais apresentam baixa atividade catalítica, pois apresentam uma estrutura de sílica quimicamente inerte. Assim, a introdução de espécies ativas, sejam elas óxidos metálicos ou íons de metais, nessa estrutura possibilita o preparo de catalisadores inovadores. Visando tornar a estrutura mais ativa, o óxido de alumínio se destaca, pois ele agrega acidez de Lewis ao material, que já apresenta uma leve acidez de Bronsted, e essa modificação pode ser feita por diferentes rotas. Nesse trabalho, empregaremos as rotas de impregnação e síntese direta. A impregnação costuma ser a rota mais empregada na literatura, devido à facilidade de controle da síntese. No entanto, ela apresenta interações mais fracas e superficiais, o que leva à lixiviação da espécie ativa para o meio reacional. Já a síntese direta leva à inserção do metal na rede, com ligações mais efetivas, além de diminuir uma etapa de síntese do material. Sendo assim, é interessante entender a influência da rota de síntese no sólido final.
Diante do exposto, o objetivo geral desse trabalho é investigar a síntese de aluminosilicatos mesoporosos do tipo MCM41 por diferentes rotas de síntese, tendo para isso como objetivos específicos a síntese dos sólidos, o silicato puro e os aluminosilicatos por diferentes rotas e a caracterização desses materiais a fim de entender as suas propriedades. A metodologia de síntese empregada para a obtenção dos materiais foi Sol-Gel com uso de template de cristal líquido, também conhecida como automontagem, que consiste na adição do agente direcionador da estrutura, que nesse trabalho foi o CTAB, em uma solução do agente mineralizante, que nesse trabalho foi o hidróxido de amônio, que foi agitado até completa homogeneização, passando para a etapa 2, que é a polimerização das sílicas em volta da micela. A polimerização da sílica se dá por meio da adição do precursor de silício, que nesse trabalho foi utilizado o TEOS, que permanece em reação por 30 minutos, seguido de lavagem, secagem, calcinação, maceração e foi peneirado para garantir a mesma granulometria para todos os materiais. A mesma metodologia descrita foi empregada para o material obtido por síntese direta. Só ocorre uma mudança na etapa 2, que é a etapa de polimerização da sílica em torno da micela, onde adiciona-se o precursor de sílica, o TEOS, mas também o precursor de alumínio, o isopropóxido de alumínio, para que possa se formar, então, a rede tridimensional do aluminosilicato. As etapas subsequentes são exatamente as mesmas descritas anteriormente para manter o grau de comparação dos materiais. Já o material obtido por modificação pós-síntese, aquela primeira MCM41 sintetizada lá, é submetida a uma solução de isopropóxido de alumínio por 2 horas a 50 graus Celsius e, posterior a isso, as etapas são exatamente as mesmas para manter o grau de comparação entre os materiais. O que é interessante se chamar a atenção aqui é que as sínteses aqui empregadas são todas não hidrotérmicas. Elas não apresentam o uso de autoclaves, são sínteses rápidas. Normalmente a literatura relata sínteses hidrotérmicas com uso de autoclaves e dias de reação com altas temperaturas. Aqui nós trabalhamos a temperatura ambiente e apenas 30 minutos de reação. Após a obtenção dos materiais, eles foram caracterizados pelas técnicas de caracterização aqui descritas, com as condições de caracterização também descritas aqui. A primeira caracterização realizada foi a análise termogravimétrica antes da calcinação do material, com o objetivo de selecionar a temperatura de calcinação adequada para a total retirada do agente direcionador da estrutura sem perda no ordenamento ou colapso das paredes dos materiais, e é possível observar na figura 1, que é a MCM antes da calcinação, 3 eventos principais de perda de massa. O primeiro, referente à dessoção da água dissolvida nos poros do material, que ocorre até 100 graus Celsius. A segunda, referente à remoção do agente direcionador da estrutura, que ocorre entre 100 e 400 graus Celsius. E a terceira, referente à remoção do agente direcionador da estrutura residual e liberação de água proveniente do processo de condensação secundário dos grupos silanóis, que ocorre entre 400 e 540 graus Celsius. Diante disso, então, foi escolhida a temperatura de calcinação de 550 graus Celsius para garantir a total retirada do agente direcionador da estrutura. Após a calcinação, os materiais foram novamente submetidos à análise termogravimétrica e pode ser observado na figura 2, onde você observa-se apenas uma perda referente à água dissolvida no material, mostrando que todo o agente direcionador da estrutura foi retirado e a temperatura de calcinação selecionada foi adequada. Essa informação é confirmada pelo FTIR, onde podemos observar que os picos na região de 3.200 e 3.115, atribuídos às vibrações alifáticas do estiramento da ligação carbono-hidrogênio do agente direcionador, não mais existem nas amostras calcinadas, somente está presente nas amostras com CTAB e na amostra sem calcinar. Nas demais, apresenta-se apenas as vibrações em 1.348 e 1.158, atribuídas à flexão e alongamento simétrico das ligações silício-oxigênio-silício, e a absorção em 500, que pode ser atribuída à vibração de flexão das ligações silício-oxigênio-metal, podendo o metal ser o próprio silício ou o alumínio. O DRX alto ângulo corrobora com o que já observamos no TG e no FTIR, aonde não se observa nenhum outro pico, indicando que não há impurezas
que possam resultar do carbono residual da calcinação. Com relação à estrutura do material, é possível observar que as paredes não são cristalinas, o que é um padrão de difração típico de sílica do tipo MCM41, que é amorfa de acordo com a ficha cristalográfica aí indicada. As linhas de difração surgem apenas em ângulos muito baixos, entre 1,5 e 8. Nessa faixa de angulação é possível observar de 3 a 4 picos, característicos de estruturas de poros hexagonal altamente ordenadas do tipo MCM41. Observa-se ainda a diminuição na intensidade dos picos de difração para os materiais sintetizados por síntese direta, o que significa a perda de algum grau de ordenamento. Isso ocorre porque a substituição do silício por alumínio leva a uma alteração no ângulo de ligação que confere uma ligeira diminuição na ordem de longo alcance das mesoestruturas. As isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio de todos os materiais são do tipo 4, com loop de esterese do tipo H1, características de materiais mesoporosos. O passo de condensação capilar em pressões relativas ligeiramente mais altas indicam um aumento no diâmetro poroso, e isso é observado nos materiais modificados com alumínio por síntese direta. Com base no BET, é possível determinar as características texturais das amostras que são apresentadas na tabela, onde é possível observar que todos os parâmetros dos aluminosilicatos apresentam alteração em relação ao análogo puro, indicando que a inserção do alumínio influencia na estrutura desse material. Observa-se uma redução da área superficial específica e do diâmetro de poros e um ligeiro aumento no volume poroso com a incorporação do alumínio. Isso ocorre provavelmente devido ao entupimento dos poros menores e interferência na formação dos mesoporos pelos íons metálicos. O teor de alumínio presente na estrutura foi estimado por EDX, e é possível observar que, por síntese direta, houve um teor maior de alumínio na estrutura final, mas o alumínio foi inserido pelos dois métodos, demonstrando sucesso na obtenção de aluminosilicatos mesoporosos com diferentes rotas de síntese em tempos curtos e sistemas abertos. Com isso, é possível concluir que os catalisadores foram sintetizados com sucesso, todas as caracterizações confirmaram a estrutura do material do tipo MCM41 com poros hexagonais. O EDX confirmou a presença do alumínio na estrutura, mas ainda há necessidade de finalizar as caracterizações desses materiais. E é importante chamar a atenção para que esse é um trabalho em andamento e prevemos sim finalizar as caracterizações, avaliar a atividade catalítica e a estabilidade desses materiais. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas nesse trabalho e obrigada a todos pela atenção.